pode ir para uma espécie de spa de engano espiritual, ou para uma casa de massagem espiritual, ou para as termas espirituais. Sair aliviadinho. Não é o meu caso, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer a verdade. E a verdade é essa: nós todos habitamos um mundo que é pequeno. O mundo que a gente vê é o minimalista, é o menor. O grande mundo é o que a gente não vê. Por isso, Paulo, naqueles dias, olhava, e ele que viveu sob imperadores romanos horrorosos, dois dos piores existiram nos dias em que Paulo pregava, como Calígula e Nero. Paulo veio a morrer sob Nero, provavelmente. Estavam lá. Mas eles eram ainda marionetezinhas de um império maior do que o deles. Era por isso que Paulo os olhava e dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, porque eram marionetados, conduzidos por um poder infinitamente maior. É esse poder que está presente em todas as coisas. É um império de escuridão, de trevas, de cegueira, de engano, de maldade presente em tudo. E a maioria das pessoas existe debaixo desse governo e não sabe. Que governo é esse? As leis desse império são fáceis de detectar. Gente que fica pensando que elas não procedem de lá. Mas elas são as leis do ódio, do olho por olho, dente por dente, se me fez a mim vai levar o troco. As leis desse império são leis de egoísmo, de profundo egoísmo. São as leis da implacabilidade, do desafeto, do desamor, da mentira, da desobediência aos pais, da perda da afeição natural pelos filhos. É o império da traição, do adultério, pelo gostinho da safadeza. É o império da manipulação, do controle, da indução, da escravidão mental, emocional, afetiva. É o império da imposição de necessidades que não existem. É o império da fabricação das carências, da produção de um buraco negro insaciável no ser. O império das trevas, ele é feito de falsas presunções, ele se constrói em cima de morais que escondem a desagregação do interior. Ele é feito de aparências, de impressões que apenas encobrem os terremotos, as catástrofes do ser no íntimo. O império das trevas é feito daquela determinação de odiar para sempre, de não perdoar, de dizer eu sou homem o bastante para sustentar essa raiva até a morte. Você vai ver, diz o machinho cidadão do império do diabo, do império das trevas. É disso que é feito o império das trevas. Não só dos nossos sentimentos, que só são trabalhados nesse laboratório invisível, devolvidos a nós de uma maneira intensa, de modo que a gente fica comendo o próprio veneno o tempo todo. Mas o império das trevas não é feito só disso. Existem entes, seres invisíveis. E tem gente que fica preocupada com o morto, com quem morreu. Será que meu avô vai aparecer? Meu filho me mandou um recado. Minha vizinha que frequenta um lugar diz que minha mãezinha que morreu quer falar comigo, está pedindo para eu ir lá. Ou tem gente que fica com medo de assombração em casa. Tudo isso é besteira, baboseira.
Meu filho Lucas morreu no dia 27 de março de 2004. Uma semana depois dele ter morrido, um doido veio me dizer que ele tinha se manifestado numa sessão espírita e me mandado um recado, que era para eu ir lá conversar com ele. Eu fui? Não fui. Meu filho está nos braços de Jesus, na glória eterna de Deus. Não está vagando em nenhum limbozinho, nem querendo me mandar recado, porque meu filho sabe que eu sei onde ele está. Meu filho sabe que eu sei que quem é de Jesus não corre riscos dessa natureza. Não fui, jamais iria. Porque quem me chamava lá é parte dessa conspiração invisível, que se alimenta de dependências, que quer criar gente escravizada. Aí um paizinho aflito, uma mãezinha angustiada, vão lá, ai meu filhinho, e o paranormal que está lá atendendo, fica lendo o seu pensamento, dando a você os segredos que você possui para alimentar a sua crença no engano. Ou então o império das trevas é feito de uma multidão enorme de seres espirituais, de espíritos imundos, como Jesus chamou, ou de demônios, que existem para comer a alma humana, se alimentam do nosso ódio, das nossas brigas, das nossas fantasias, do nosso culto à ilusão, da nossa vontade de ser enganado. Porque, embora a gente saiba que seja engano, a gente quer tanto que não seja, que a gente acha que se a gente decretar, declarar e for dizendo não é engano, não é, eu digo que não é, eu creio que não será. Bobinho. Você pode ficar dizendo que o engano não é engano 1 bilhão de anos, ele não virará verdade por causa disso, ele continuará engano. Isto é absoluto, você não tem o poder de maquiar a mentira, fazendo dela verdade. O império das trevas está aí à sua volta. Sua casa não precisa ser mal assombrada. As portas não precisam bater à noite sozinhas. Você não precisa ouvir passos nos corredores. Livros não precisam ser jogados da prateleira. Ninguém precisa incorporar para que o império das trevas esteja na sua casa. Ao contrário. Quando essas coisas do tipo que eu falei se manifestam, é até a bondade de Deus deixando que essas anomalias, essas coisas grotescas, esses caroços, essas caricaturas do mundo espiritual apareçam para que os pobres coitados vitimados por elas sejam libertos ou tenham a chance da libertação. Mas a pior manifestação do império das trevas não é desse tipinho. É aquela sutil. O cara tá lá, bonitão, todo gostoso, sentado, se achando o máximo, achando que tudo é poder dele, que ele que é o bom, ele é que é o delicioso, ele é que é o carismático, ele é que é o governador da vida, sem saber que ele é o grande manipulado. Não existe ninguém mais sob o poder do império das trevas do que aquele ser humano que pensa que ele dá as cartas nessa vida. Esse que é o enganado. Ele pode estar cheio de poderes imediatos e superficiais, mas ele não sabe que ele está de 4 para alguém. Alguém chamou ele para o alto do monte